Bom dia a todos. O meu nome é Susana Monteiro. Eu sou da APQ, como alguns de vós saberão. Tenho esta ligação ao modelo de excelência da FQM porque sou eu que contacto diretamente com a FQM e também faço a gestão das candidaturas aos níveis de excelência e, e a promoção da formação no âmbito do modelo. Pronto, e é neste sentido que vos quisemos oferecer esta prenda de Natal antecipada, que foi ter aqui já uma visão, ainda que curtinha, mas muito focada naquilo que são as linhas do novo modelo. Eu vou passar a palavra ao António, que é quem me está a acompanhar, que é nosso avaliador aqui da APQ, e que tem uma outra visão diferente e, enquanto especialista nesta matéria, que me vai aqui ajudar a apresentar-vos o modelo. António. Bom dia a todos, obrigado Susana. Sou o António Bento, é um gosto estar aqui. Trabalho já como avaliador e como parte interessada no modelo de excelência há uns 15 anos, talvez, o tempo passa rápido. Fomos acompanhando a evolução do modelo e é com muito gosto que estamos aqui a traduzir e a partilhar o que é esta nova versão que vai entrar aí em força e que traz algumas novidades bastante interessantes e uma dinâmica de facto muito mais prometedora. Está fresquinha a minha chegada de Bruxelas, eu tive a semana passada, há 2 semanas, a fazer no fundo o curso de acreditação enquanto avaliador para o novo modelo e portanto vou partilhar aqui algumas das notas interessantes para que possam ficar com um conjunto de pistas de forma a entrarmos no 2020 em grande força. Ora, vamos então começar por vos apresentar. Pronto, esta é a imagem do modelo que alguns de vós já conhecerão, aliás, nós já a divulgamos, e espero que tenham gostado deste novo aspecto, destas novas cores tão ligadas à sustentabilidade que agora é realçada neste novo modelo. E começo por vos falar aqui um bocadinho do porquê da necessidade do novo modelo e contar aqui um bocadinho da história, da breve história daquilo que foi o percurso que a FQM fez até chegar a este novo modelo. Pronto, em 2018, em meados de 2018 e até meados de 2019, a FQM realizou de facto vários trabalhos de investigação, e aqui, quando falamos em trabalhos de investigação, estamos a falar em inquéritos a especialistas, a workshops, a conversas cara a cara com líderes de organizações dos mais variados setores de atividade. E, portanto, eles tentaram de facto reunir um conjunto de informação diversificada e de experiências que pudessem de facto ir ao encontro das mega tendências atuais, de modo a que este novo modelo pudesse não ser apenas um modelo dos dias de hoje, mas sim um modelo para o futuro. E de facto a conclusão a que a FQM chegou é que esta transformação não era uma opção, mas sim uma necessidade imperiosa. De facto, a forma de trabalhar das organizações tem vindo a mudar e todos nós certamente já sentimos isso. A forma de trabalhar do passado já não se enquadra em nenhuma organização, por pequenina que seja, e é neste sentido e é nesta perspectiva de foco no futuro que tudo isto mudou e que tudo isto fez transformar este modelo. Os resultados destes inquéritos, destes workshops e todo este trabalho de recolha de informação levaram a variadíssimas conclusões e necessidades que depois foram grandes contributos, quer para o conteúdo, quer para a própria estrutura do novo modelo. Eu saliento ali alguns, sem querer ser muito exaustiva, porque entretanto o António, quando falar do modelo propriamente dito, vai-se focar nisto tudo, mas aqui meia dúzia deles que são realmente de realçar. Um deles, a criação de valor de forma sustentada, o ecossistema, a noção de ecossistema, que é de facto um conceito novo que entra aqui. Portanto, é o conceito de onde a empresa se insere, e tudo, ou seja, no fundo aqui, o que está subjacente aqui é as interligações que existem entre os vários players no mercado, não é?
e as influências que têm umas sobre as outras, e daí o conceito de ecossistema, o conceito de liderança colaborativa, muito menos focada naquilo que é a liderança à moda antiga, baseada no comando, no controle, o reconhecer o trabalho e o valor das pessoas nas organizações, a gestão eficaz da mudança, em paralelo, lá está, com a gestão das operações diárias, e isso notou-se que constitui uma grande dificuldade das organizações, é de facto conseguir lidar com estas duas realidades, a realidade do dia-a-dia e a realidade do foco no futuro e na mudança. A mentalidade orientada para a criatividade, para a inovação, que já era um foco que existia no anterior modelo, mas que aqui está de facto mais realçada ainda. A capacidade de resposta ágil, eficaz e eficiente. A agilidade é aqui uma palavra também muito presente no novo modelo. E depois o conceito da co-criação, que é um conceito também muito interessante que vocês vão encontrar ao longo do modelo e que tem a ver com o inverso daquilo que é, lá está, as várias partes, os vários componentes do ecossistema concorrerem entre si. Aqui, mais do que concorrência, é co-criar, ou seja, é criar sinergias e trabalho conjunto. E é nesta ótica que o modelo está perspectivado. Pronto, eu agora passava a palavra ao António, que vos vai mostrar tudo isto de uma forma estruturada e arrumadinha, de acordo com a forma como o novo modelo está realmente estruturado. António, vamos a isso. Muito bem. Bom, deixar já uma nota. Este webinar é muito mais interessante por ser a dois, portanto, sendo assim partilhado, é muito mais simples, muito mais fácil para quem não tem que estar aqui durante um tempo em quase monólogo, e a deixar o desafio para colocarem várias questões também através do chat, porque nós vamos ter um tempo no final para depois clarificar e dar algumas pistas e algumas luzes sobre aquilo que vamos falando, está bem? Portanto, basicamente, uma primeira nota importante relativamente ao modelo e à sua gênese e ao processo que a Susana falou, prende-se com as mega tendências e prende-se com aquilo que são as fundações do modelo, ou seja, quer em termos de direitos e garantias, quer em termos de cidadania ativa, quer em termos do desenvolvimento sustentável e dos grandes objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, foram fontes importantes para definir aqui, sobretudo, as grandes linhas de orientação para os critérios 1 e 2, que já vamos explorar daqui a pouco e que têm a ver com a componente ou a camada da direção e do governo. Do ponto de vista do foco e do ponto de vista da estrutura do modelo, o modelo foi basicamente simplificado e o foco teve a ver com aquilo que a Susana apresentou das principais necessidades que conduziram a esta transformação e a este processo que foi iterativo, que teve muitos participantes a vários níveis das organizações, parceiros da FQM, entidades clientes, e foi um processo de design thinking que seguiu, no fundo, todas as lógicas iterativas e de prototipagem e de testagem, e, portanto, permitiu focar, por um lado, num conceito muito importante nesta nova versão, que é o propósito, ou seja, o modelo está a ir um bocadinho além da tradicional missão, visão e valores, e coloca um foco muito grande no propósito da organização, as estratégias de forma a que as organizações possam agilizar o seu desempenho e a sua transformação. A liderança é cada vez mais assumida, já no modelo antigo era um pouco, mas se calhar um pouquinho envergonhadamente, agora é cada vez mais assumida em todos os níveis organizacionais e há depois aqui um foco muito grande, que é reforçado, já vinha da versão anterior, mas que é reforçado, que é a criação de valor para as partes interessadas, mas com uma tónica muito grande na criação de valor de forma sustentada. A sustentabilidade aqui é, de facto, algo que, já vamos ver depois também mais à frente, transparece depois no próprio radar e na forma como avaliamos à luz do modelo.
Do ponto de vista da estrutura, é um modelo que nos vem facilitar o modelo mental. Deixamos de ter 9 caixas e passamos a ter 3 grandes componentes que decorrem diretamente das lógicas do círculo dourado e das teorias da gestão que traduzem de forma muito simples que eu numa organização tenho uma direção, executo um conjunto de operações para gerar resultados. E, portanto, estas são as 3 grandes componentes que nos permitem olhar para o modelo e explicá-lo, apresentá-lo às organizações de uma forma talvez mais simples do que na versão anterior. A direção responde diretamente à pergunta do porquê, não é? E responde diretamente às questões que têm a ver com o propósito e inclui 2 critérios. Inclui o critério número 1, que tem a ver com propósito, visão, estratégia, perdão, e onde se definem na prática os modelos de governo, se define para onde é que a organização quer caminhar e onde se faz basicamente a exploração de qual é o ecossistema em que estamos envolvidos e quem são as partes interessadas que fazem parte desse ecossistema e que são impactadas pela nossa atividade. Ainda na componente da direção, nós temos o segundo critério, cultura organizacional e liderança, que na prática traduz aquilo que é o conjunto de valores, o conjunto de abordagens de liderança, a forma como, a forma como, em particular, se endereçam as questões de criatividade, de inovação, do ponto de vista de uma cultura aberta, de uma cultura de inovação aberta e de uma cultura organizacional orientada para a mudança, para a agilidade e para a transformação. A partir da direção, onde fazemos, no fundo, este pensamento, se quisermos, mais estratégico e aberto ao ecossistema, passamos para a componente da execução. E a componente da execução tem a resposta à pergunta de como é que damos resposta ao nosso propósito, como é que damos resposta à necessidade dos stakeholders, das partes interessadas, como é que damos resposta àquilo que é a nossa participação no ecossistema. E isso é feito através de um primeiro bloco de processo e de atividade que é o engaging, ou seja, o envolvimento de todos os stakeholders, e aí analisamos a forma como construímos as relações com os clientes, como atraímos, acolhemos, desenvolvemos e retemos as pessoas, como gerimos todo o conjunto de partes interessadas. Portanto, nos primeiros critérios e, sobretudo, na direção, nós definimos quem são essas partes interessadas no nosso ecossistema. Aqui vamos, de facto, materializar na forma como nos relacionamos com elas, com a sociedade, com parceiros e com fornecedores. E, portanto, a construção destas relações tem sempre como ponto de toque a questão da sustentabilidade, a gestão da transformação, da mudança e da sustentabilidade. A partir daqui, passamos para o critério 4, ainda na execução, que traduz a criação de valor de forma sustentável, a criação de valor sustentável. E, basicamente, é aqui onde vamos observar toda a componente que tem a ver com a operação da organização, o desenho do sistema, a forma como entregamos e como alinhamos as atividades para entregar valor, cá está, valor a todas as partes interessadas que consideramos relevantes, e a forma como implementamos a comunicação e vendemos, no fundo, a nossa atividade e as nossas entregas. Depois, para fechar a componente da execução, temos o critério 5, que é orientado para, no fundo, o conjunto de atividades que nos permitem ter desempenhos e gerir a transformação de acordo com o que é o nosso propósito, a nossa estratégia. Basicamente é aqui que são endereçadas a gestão do risco, é aqui
que é endereçada toda a componente da gestão da mudança e as atividades que a suportam, os processos que vão suportar a inovação e a utilização da tecnologia, a transformação digital, a gestão do conhecimento e a gestão dos ativos e de todos os recursos. Portanto, fazendo aqui um paralelo, nós estamos, a nível da execução, de facto, no conjunto de atividade aqui, no critério 5, que vai suportar o nosso processo, chamemos-lhe produtivo ou de entrega de valor. Depois, a última componente do modelo, destas três, primeiro temos a camada de governação e de direção, depois executamos a nossa operação e vamos naturalmente avaliar os resultados. E aqui há uma ligeira diferença na forma como os resultados são observados e são direcionados. Nós não temos aqui partes de critério, temos basicamente um conjunto de resultados de percepção e de resultados de desempenho, como já tínhamos na versão anterior, sendo que, a nível da percepção, vamos observar a percepção, os resultados da percepção relativamente às pessoas, relativamente aos stakeholders como um todo, não apenas clientes, a percepção dos resultados orientados para a sociedade e a percepção de parceiros e fornecedores. Portanto, há aqui um nível de detalhe interessante, em que, por um lado, é mais abrangente esta percepção, para além de clientes, pessoas e sociedade, é também orientada para a percepção das outras partes interessadas. Do ponto de vista da avaliação dos resultados estratégicos e operacionais, há de facto aqui questões que colocam novos desafios em termos de alinhamento com com o propósito, com a estratégia e com a visão. No fundo, avalia-se todo o tipo de indicadores, mais estratégicos, mais operacionais, que resultam das duas primeiras camadas do modelo. Portanto, de uma forma genérica, naturalmente, tentámos aqui apresentar as três grandes componentes do modelo e depois os 6 critérios que, de uma forma mais simplificada, traduzem como é que chegamos lá. Relativamente a novidades em relação ao modelo na versão anterior, nós temos como aspecto-chave, e já falámos, o conceito de ecossistema, o conceito de propósito, um foco muito grande na cultura, liderança e no olhar para as partes interessadas e depois, finalmente, a criação de valor sempre associado ao desempenho, à mudança, à transformação de forma sustentada. Traduzindo agora com um pequeno detalhe, temos menos critérios e, portanto, temos no fundo uma simplificação a nível dos critérios do modelo, menos partes de critério e menos pontos de orientação, o que do ponto de vista quer do trabalho das organizações, quer depois do trabalho de assessment, de avaliação, vem simplificar e vai facilitar. Deixaram de existir, foram descontinuados os critérios fundamentais da excelência, que eram um ponto orientador na versão anterior do modelo, e portanto os próprios critérios agora e as grandes mega tendências e os pontos-chave servem no fundo aqui de guião, e há aqui duas notas que traduzem também uma evolução conceptual, ou seja, um foco muito grande naquilo que é efetivamente a excelência, naquilo que é o desempenho não normal, orientado para a transformação e para o valor, não apenas, eu diria, não apenas como role model, mas para além disso, levando em consideração também que o contexto passa a ser muito mais alinhado e orientado para o conceito do ecossistema e, portanto, este outstanding, aquilo que é de facto exceder as expectativas, tem muito a ver com o ecossistema e cada vez mais com o valor de forma sustentada. A nível do radar, e agora temos caminhado aqui
nas principais diferenças, temos caminhado um pouco do geral para o específico. A nível do radar, o que não mudou é a grande lógica, não é? O radar continua a avaliar resultados, abordagens, desdobramento, avaliação e refinamento, e continua a haver um conjunto de regras que são regras que nos ajudam a pontuar de uma forma mais criteriosa. Por exemplo, temos que ter de facto abordagens sólidas para depois poder olhar para o refinamento. Não podemos ter refinamento e avaliação com grandes pontuações se a abordagem em si não foi sólida. O mesmo se passa nos resultados. Portanto, continua a regra de que o âmbito e a relevância dos resultados têm que ser naturalmente bem conseguidos, bem construídos e alinhados com a estratégia e com o propósito, porque não há grandes resultados se não cumprirmos essa premissa. Portanto, aqui é o que não muda, e há dois aspectos interessantes que mudam. O primeiro, nós temos uma adaptação do radar em 3 matrizes, ou seja, uma matriz para cada uma das grandes componentes, para a direção, para a execução e para os resultados. Isto traduz maior flexibilidade para as organizações e para os avaliadores, porque, no fundo, existe uma adequação maior a cada um dos critérios que estamos a falar. Por exemplo, na direção e na execução, nós temos aqui uma mudança que privilegia o alinhamento com a estratégia e a flexibilidade, que são avaliadas na componente de execução, por exemplo, e não na de direção. Portanto, eu na componente da direção do radar não vou avaliar o alinhamento e a flexibilidade, porque é depois na execução que vou alinhar se de facto estou alinhado e se consigo um desempenho flexível de acordo com a minha estratégia. Há aqui uma mudança para não só medir, mas basicamente avaliar e compreender no sentido de perceber melhor face ao propósito, ao contexto, ao ecossistema, e simplificou-se aqui um bocadinho aquela camada que tinha muitas coisas para avaliar, aprendizagem, criatividade, melhoria, inovação, simplifica-se aqui em aprendizagem e melhoria. Portanto, coloca aqui de facto mais clareza em quem está a avaliar. Depois, a nível dos resultados, basicamente tivemos também uma simplificação em que diminuímos de 7 para 6 elementos, e há aqui dois aspectos que realçaria como particularmente importantes. Por um lado, em termos de integridade e segmentação, que eram 2 atributos ou 2 elementos que eram avaliados anteriormente nos resultados, passamos um pouco para a utilidade, porque hoje em dia os dados e a informação têm de facto que ser úteis para além de haver segmentação e de haver integridade. Um aspecto muito importante é a passagem das tendências e da análise de tendências a 3 anos para algo mais aberto e mais flexível, que está direcionado com o período ou o ciclo estratégico. E isto é fundamental porque, obviamente, consoante o setor de atividade, consoante a indústria, consoante o tipo de organização e o tipo de mercado, assim temos ciclos diferentes e por vezes pode não fazer tanto sentido estar a olhar em sentido muito absoluto para as tendências a 3 anos. E, portanto, aqui deixa de facto uma margem muito mais interessante. E a questão da confiança, que era um elemento que traduzia, no fundo, se os resultados permitiriam, a partir das tendências, a partir da integridade, permitiriam gerar confiança no desempenho futuro. Aqui, basicamente, o foco é mesmo na estratégia organizacional, na sustentabilidade e de que forma é que os resultados traduzem essa sustentabilidade e essa orientação para o futuro. Ora, agora cabe-me a mim. Já agora, antes de começar ou retomar aqui este papel da APQ na abordagem ao novo modelo, queria só reforçar aquilo que o António também já disse, ou seja, questões que entretanto queiram colocar. Nós estamos a reservar 10, 15 minutos, está bem, aqui no final, para poderem colocar as vossas questões via chat, portanto estejam à vontade. Vou ser muito breve, vou só dizer que a APQ se vai manter, tal como até aqui, relativamente à FQM, com o papel da NPO, portanto National Partner Organization. Neste papel nós somos de facto os representantes da FQM
em Portugal e vamos nos manter como a organização gestora quer da formação licenciada pela FQM, portanto os cursos licenciados que conduzem à qualificação de profissionais nesta área, quer profissionais das organizações que lideram equipas de autoavaliação, que lideram projetos de melhoria, quer também os profissionais que avaliam o desempenho das organizações por via das suas candidaturas aos níveis de excelência. Níveis esses que também vão continuar a ser geridos pela APQ e que, com o novo modelo, aparecem agora com o nome um bocadinho modificado. Os níveis passam, ou seja, deixaram de ser Committed to Excellence 1 e 2 estrelas e Recognized for Excellence para passarem a ser Validated by EFQM, é o primeiro nível. Pronto, é o nível da validação. O Align to EFQM, que é o equivalente ao Committed 2 estrelas, que é, digamos, que um nível intermédio entre o Committed e o Recognized. E o Recognized by EFQM, pronto, aqui o nome manteve-se bastante semelhante. Em qualquer um destes casos, quer para a formação licenciada, quer para os reconhecimentos, tudo isto se vai passar a nível digital, o que faz sentido, não é? Estamos a falar de uma transformação, também ela digital, e portanto a APQ vai passar a disponibilizar acessos às organizações, quer para aquelas que simplesmente se querem autoavaliar, ainda que possam não ter decidido ainda avançar para uma candidatura, quer aquelas que já tendo decidido avançar para uma candidatura, deverão fazê-lo através também desta Access Base, também da FQM. Pronto, esta plataforma nós ainda não temos acesso, portanto uma das questões provavelmente vai ser como é que podemos aceder a esta base. Neste momento ainda não, nós próprios ainda não temos o acesso porque a plataforma estão a terminar as fases de teste por parte de organizações que se disponibilizaram para tal e, portanto, neste momento ainda não está disponível, mas nós vamos nos mantendo informados acerca disto. Pronto, aqui só para quem queira ter uma ideia de como é que vão ser, como é que estão pensados os percursos formativos desta dita formação licenciada. Portanto, atualmente a FQM preconizou um curso que é o Foundation, à semelhança de tantas outras estruturas formativas e percursos formativos de outro tipo, mas que se baseiam nesta lógica do Foundation, um dia de Foundation que deverá ser feito, seja ele qual for o percurso, e depois, após este Foundation, há um tempo de experimentação por parte das organizações que poderão implementar projetos. Estamos a falar aqui de projetos de melhoria, de processos de autoavaliação, que poderão ser desencadeados pelas organizações, no fundo, para experimentarem um pouco daquilo que aprenderam no Foundation, porem em prática e poderem depois ser conduzidos para um dos percursos já com uma noção prática daquilo que efetivamente pode ser a aplicação do modelo às suas organizações. Pronto, estamos então a falar de um curso de practitioner de 2 dias, no fundo para treinar quem queira ser líder nas suas líder ou fazer parte de equipas de melhoria e de autoavaliação nas suas organizações. Depois, dentro deste practitioner, eles vão promover cursos que são os cursos Lente, que no fundo vão ser focados em temáticas muito particulares dentro daquelas que são as temáticas-chave que o António aqui esteve a falar, como seja a inovação, a sustentabilidade, por aí fora, e portanto aqui no fundo são cursos de especialização de cada uma destas temáticas-chave do modelo. E depois, por fim, o percurso do assessor, ou seja, quem se quer qualificar como avaliador do modelo, quer para fora, quer para dentro. Aqui também vamos ter essa possibilidade, portanto, aqui poderão ser avaliadores dos níveis de excelência ou poderão simplesmente ser avaliadores internos de organizações que se avaliam a elas próprias ou a empresas do grupo e que, portanto, criam equipas de avaliadores que no fundo trabalham de forma colaborativa entre várias organizações.
Pronto, e por fim, há depois aqui nós também ainda não temos toda a informação, mas há de haver depois uma informação adicional de 4 dias para quem se queira qualificar para o prémio. Pronto, e sobre isto nós ainda não temos muita informação para disponibilizar, mas em janeiro teremos certamente já a possibilidade de ter mais informação para vos dar e inclusivamente tê-la disponibilizada no nosso site. Portanto, peço que estejam atentos, porque sobre isso poderemos, entretanto, dar-vos mais informação e vamos fazê-lo com bastante frequência. Só para terminar, queria-vos mostrar o desenho daquilo que são então os vários patamares do novo esquema de reconhecimento EFQM, com aqueles níveis que vos falei, não é? Do Validated, do Aligned e do Recognized. Pronto, depois temos ali os awards, não é? Portanto, os prémios europeus que poderão, a partir das 5 estrelas, aí já não serão geridos pela APQ, mas que qualquer organização em Portugal ou no mundo que de facto tenha esta pontuação se pode candidatar. Sobre isto também, a EFQM só este mês é que ainda vai colocar informações também mais detalhadas sobre isto, portanto isto está tudo muito fresquinho e esta informação vai crescendo à medida que nós vamos tendo acesso a ela e portanto mantenham-se atentos ao site. Não queremos deixar de dizer também que outra das preocupações da EFQM com este novo modelo foi criar uma knowledge base que permita às organizações partilharem ideias, partilharem boas práticas, manterem-se informadas acerca do percurso umas das outras. Pronto, e isso vai ser possível através de uma knowledge base que também está em fase de teste e, portanto, está prestes a ser lançada. E, portanto, tudo isto vão ser novidades às quais vocês vão tendo acesso à medida que estejam disponíveis, mas que são novidades muito interessantes para quem, de facto, não quer estar sozinho nisto, e ninguém quer estar sozinho neste modelo, quer comparar-se com os melhores, quer trocar experiências, e é isso que esta Knowledge Base, é este o propósito desta nova plataforma. Por fim, relativamente à brochura, queria-vos só dizer que a versão do modelo está traduzida para português, portanto, neste momento está em fase de pré-publicação. Ainda este mês teremos o modelo disponível no nosso site para venda, à partida para venda, a menos que, entretanto, nos chegue algum patrocínio que permita que nós disponibilizemos o modelo digitalmente, o que seria excelente, tal como fizemos com o modelo 2013 com base no patrocínio da Bosch. Por enquanto ainda não temos essa garantia, mas pelo menos uma versão simplificada gratuita há de estar disponível e a versão completa há de estar também para venda ou para descarregarem digitalmente, consoante haja ou não o dito patrocínio. Pronto, eu sem vos querer roubar mais tempo e agradecendo desde já toda a vossa atenção, estamos disponíveis, não é, António? Sim, claramente, e fecharíamos aqui só com uma última nota que se prende com, no fundo houve aqui um esforço muito grande de simplificação do modelo. O modelo neste momento é uma ferramenta ainda mais poderosa, ainda mais flexível para as organizações poderem, no fundo, seguir o seu caminho da transformação, da mudança, rumo à excelência e rumo à concretização do seu propósito, falando já em conceitos que têm a ver com o novo modelo. Portanto, coloquem todas as dúvidas. Neste momento é algo que está, no fundo, a nascer, ou já nasceu e está a ser largado ao mundo. E, portanto, é uma fase muito rica, é uma fase muito desafiante para todos nós que participamos na vida da FQM e na vida das organizações. E este modelo irá certamente ajudar muito as organizações no seu caminho cada vez mais complexo, num ambiente cada vez mais pressionante, e daí o foco se põe aqui em termos de ecossistema e de propósito. Temos aqui algumas questões, estamos só a geri-las. Temos aqui uma questão sobre a Knowledge Base.
queria só aqui esclarecer que nem a Access Base, nem a Knowledge Base, aliás, a Knowledge Base nós não temos ainda a certeza como é que vai funcionar em termos dos acessos e se eles vão ser gratuitos e em que condições é que poderão ser ou não gratuitos. Relativamente à Access Base, poderemos adiantar que vão ter e essa vai ter um preço, sim. Aliás, isto como vai haver a possibilidade da organização adquirir um acesso e ficar com esse acesso para si indefinidamente, pronto, esse há de ter um preço e depois há de haver a possibilidade de acederem à Access Base no âmbito de uma candidatura e aí será, digamos que um acesso limitado ao tempo da candidatura, acesso esse que terá um outro valor inserido no valor ou seja, contido no valor da própria candidatura, está bem? Relativamente à Knowledge Base, nós em breve disponibilizaremos informação sobre esta questão. É certo que nós sobre a Knowledge Base ainda sabemos muito pouco, sobre a Access Base já sabemos um pouco mais porque de facto ela está integrada quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista das candidaturas. Sobre esta ainda não temos informação sobre como é que se vai processar de facto a questão dos acessos, mas assim que ela exista disponível nós daremos essa informação. E eu, Susana, acrescentaria aqui que esta questão da Access Base e da Knowledge Base são muito relevantes no novo modelo porque há aqui uma aposta muito grande no digital e na partilha, na comunidade prática e na gestão de conhecimento. Se repararam no esquema de certificação, a determinada altura, qualquer profissional que se certifique no âmbito da FQM, no prazo de 3 anos, terá que cumprir pelo menos 30 horas de diferentes formas de upgrade profissional, com certificações, com cursos de formação, com participação em eventos, workshops, mesmo a sua prática profissional. E, portanto, isso vai conduzir a que existe aqui um potencial de dinamização muito grande das knowledge base, muito orientadas para os casos, muito orientadas para a vertente prática, para a resolução de problemas e, no fundo, para a partilha dos caminhos de excelência que as organizações vão fazendo. E, portanto, parece-nos que este pode ser uma excelente forma de agregar ainda mais conhecimento e partilha de práticas relativamente àquilo que é característica de cada setor, de cada organização, de cada percurso. Já agora só acrescentar aqui que aquilo que me parece lógico, face àquilo que tem vindo a ser apresentado e discutido, é que a Knowledge Base tenha um acesso de facto gratuito a determinado tipo de informação, e é o que terá certamente lógica, mas poderá de facto haver depois informação de outro nível que possa já ter um outro tipo de acesso e ter que ser paga. Pronto, mas são essas questões que nós ainda não conseguimos precisar, mas eventualmente poderá ser qualquer coisa deste género. Temos aqui, bom, para já uma nota, um abraço muito grande para os Açores, há aqui um cumprimento direto dos Açores, para as equipas com quem eu tive o gosto de trabalhar, referiram ali 2010, é verdade, o tempo passa rápido, mas cá estamos sempre mais fortes e alinhados pela excelência e portanto isso muito obrigado pela vossa nota, espero que esteja tudo a correr bem e quem sabe nos veremos daqui a pouco tempo. As implicações, há aqui uma questão que se prende, a Márcia colocou aqui uma questão, implicações para quem já utiliza no fundo o modelo EFQM. Diríamos que as implicações não são nenhumas para além das vantagens que este modelo irá trazer e da transição que terá o seu tempo, a transição que terá o seu tempo para ser feita, ou seja, quem já trabalha com o modelo de excelência também já passou, e houve várias organizações que passaram das versões iniciais para o modelo 2010, para o modelo 2013, portanto o modelo EFQM tem vindo a ser melhorado e tem vindo a ser transformado e portanto será algo muito pacífico do ponto de vista de transição, terá o seu tempo e depois em conjunto com a APQ e a partir do momento em que definitivamente sejam lançadas todos os esquemas de certificação, etc., será trabalhado no fundo, será trabalhada esta questão, porque quem já utiliza
terá vantagem em rapidamente entrar na nova lógica, no novo modelo, nos novos conceitos, porque a transição não será radical, não será muito complexa, porque a base naturalmente está cá, não é? E portanto há aqui alguma adequação que vai facilitar a vida às organizações e aos avaliadores. Essa adequação e essa transformação do modelo, como viram, é no sentido de simplificar e, portanto, eu penso que vai ser uma transição facilitadora para quem já a utiliza. Para quem chega de novo, pronto, chega de novo e terá a possibilidade de ter aqui mais uma excelente ferramenta para continuar o seu caminho de transformação. A quem se encontra neste momento em fase de candidatura. Não sei se entendi bem a questão é quem está já em fase de, quem já está a introduzir o novo modelo na organização e quem eventualmente até já se autoavaliou de acordo com os critérios do modelo 2013, etc., não tem problema absolutamente nenhum. Até final de 2020 podem entrar candidaturas com base no modelo 2013, está bem? Portanto, ninguém tem que voltar atrás, neste caso não é voltar atrás, naturalmente é aquilo que o António acabou de explicar, no fundo seria uma transição, mas não há essa obrigatoriedade de transformar, de transitar agora no imediato para o novo modelo a quem já está, eventualmente até a terminar, e nós posso-vos dizer que temos clientes nessas condições, são candidaturas que entraram este ano, cujas visitas vão ser em 2020 e vão ser naturalmente ao abrigo do modelo 2013, sem qualquer problema, portanto existe de facto esta fase precisamente para poder atender estas situações. Sim, e penso com um valor aqui acrescentado que uma situação de candidatura atualmente possa trazer, ainda com o modelo 2013, que é no âmbito do processo de avaliação e no âmbito do fecho dessa candidatura, do relatório de feedback, haverá certamente espaço depois para, naturalmente, também começar a preparar e a dialogar sobre a fase da transição. Portanto, não há aqui disrupção absolutamente nenhuma. Não temos mais questões. Obrigado pelas vossas questões. Foi um gosto enorme estar aqui e eu já deixo a Susana aqui fazer o fecho naturalmente, mais institucional, mas foi um gosto e contactem-nos via APQ porque teremos todo o gosto em partilhar desde já também este caminho que se está a iniciar e que é desafiante e que será muito estimulante com quem venha até nós rapidamente, porque estamos na melhor fase. O bebê acabou de nascer e, portanto, é quando a rede neuronal pode ser mais estimulada, não é? Temos aqui um tempo de janela de oportunidade e agora é um tempo importante e, portanto, vamos ainda enriquecer mais aquilo que é o início deste caminho. Obrigado a todos pela vossa participação e até breve. É isso mesmo, Susana. António, está tudo dito, só tenho a agradecer e a dizer que a APQ está muito empenhada neste novo modelo, estamos muito entusiasmados, estamos em querer que vai ser um sucesso. E vamos estar sempre em comunicação. Portanto, o nosso foco neste momento é comunicar. Comunicar. À medida que a FQM nos vá trazendo mais informações, mais pormenores acerca de tudo isto que aqui falámos, nós vamos comunicando. Portanto, espero que se mantenham atentos às nossas comunicações e muito obrigada pela vossa participação.